Olá, adorador! Chegamos ao Salmo 81, um salmo de Asaf, e é um salmo de caráter festivo que já começa chamando o povo para se alegrar diante do Senhor. Eu gosto da versão bíblica King James, que diz: cantai alto a Deus, nossa força, fazei um alegre barulho ao Deus de Jacó. A ocasião deste salmo é uma das festas prescritas no calendário de Israel, porém o texto não diz qual delas. Muitos acreditam que esteja relacionado com a festa dos tabernáculos, que incluía o dia da expiação e a festa das trombetas. Eram as festas de outono. Nesse tempo era relembrada a jornada no deserto e também era feita uma leitura pública da lei. O líder convoca uma reunião de adoração com o povo, com os levitas, que eram os cantores e músicos designados do templo, e os sacerdotes, que nesse caso tinham a tarefa específica de tocar a trombeta. Só que a trombeta não era para acompanhar o louvor. O propósito dela era convocar o povo de Deus para a festa solene na lua nova. Foi uma ocasião alegre e festiva na qual foram usados instrumentos e vozes para adorar a Deus. Isso mostra como era importante reunir o povo. Deus fez disso um estatuto, uma lei estabelecida como um testemunho entre eles. Devemos louvar a Deus em todo o tempo, mas alguns momentos são marcados não para Deus nos encontrar, porque Ele é onipresente, mas para nós nos encontrarmos uns com os outros e nos unir em louvor e adoração a Ele. Na primeira parte do Salmo, do versículo 1 a 5, temos um chamado feito ao povo de Deus para se reunir. A partir do versículo 6 acontece algo interessante. Algum sacerdote, ou pode ter sido o próprio Asaf, recebeu uma mensagem da parte de Deus e a proclamou ao povo. A essência da mensagem era a importância de ouvir e obedecer a palavra de Deus. É muito bom cantar louvores a Deus, afinal, o espírito cristão é um espírito cantante. Mas se desejamos que Ele receba nossos louvores, desejamos antes ouvir o que Ele tem a nos dizer através da sua palavra. Esse salmo foi uma espécie de convite, muito apropriado por sinal, para a renovação da aliança durante aquela festa, quando o povo refletiu sobre todos os atos grandiosos de Deus realizados no passado. A partir então do versículo 6, Deus passa a falar ao seu povo, lembrando-os do grande dia em que Ele os libertou da escravidão no Egito. Deus ouviu o seu gemido sob o peso da escravidão e os libertou através das maravilhas que fez e da liderança de Moisés. Mas Deus não apenas libertou Israel, como também os treinou e os educou. Em Meribá, quando eles sentiram sede e se queixaram a Moisés, mostrando-se incrédulos sobre a presença de Deus com eles, o Senhor lhes deu água para mostrar quem realmente estava no comando. Se você parar para pensar, a história de Israel é apenas a nossa própria história de uma outra forma. Deus ouviu o nosso gemido sob o pecado, nos libertou, nos conduz, supre nossas necessidades e ainda assim, muitas vezes a nossa incredulidade nos faz desconfiar, murmurar e até nos rebelar contra Ele. No versículo 8, antes de Deus instruir seu povo, Ele chamou sua atenção para que eles o ouvissem. O estranho aqui é que temos uma congregação festejando feliz, reunida com um Deus negligenciado e ofendido. Os 400 anos de escravidão expuseram Israel a muitos deuses pagãos, e a ordem que eles receberam de Deus quando saíram do Egito foi novamente declarada a eles nos dias de Asaf. E que ordem era essa? Não adorar nenhum deus estrangeiro, uma ordem inteiramente razoável. Ele era o Senhor, o Deus da aliança de Israel. Foi Ele quem os havia tirado da terra do Egito. Nenhum deus estrangeiro havia feito nada por eles. Portanto, eles não tinham motivos para prestar adoração a nenhum outro deus.
Para nós, se aplica o mesmo argumento. Devemos tudo ao Senhor Jesus. O mundo, a carne e o diabo não nos deram nenhum benefício. Eles são estrangeiros, inimigos, e não podemos nos curvar diante deles. No versículo 10, Deus diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Quando a mamãe pássaro traz comida, ela nunca precisa pedir aos seus filhotes que abram bem a boca. Seus bicos já estão escancarados ao máximo para receber o alimento que a mãe lhes trouxe, pois nessa fase eles são totalmente insaciáveis. Assim também, tudo que fizermos abertos para Deus, Ele preencherá. Vamos deixar de esperar muito das pessoas e vamos esperar mais de Deus. Abre bem a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Amplie e dilate os desejos e expectativas da sua alma e Deus será capaz de preencher cada espaço ao máximo. Quando aumentamos nossa expectativa em Deus, isso traz honra para Ele. Muitas vezes, nosso copo é pequeno e culpamos a fonte. E essa foi a grande tragédia do povo de Israel. Deus estava pronto para encher a boca aberta e cheia de fé do seu povo, mas eles não obedeceram, rejeitaram ao Senhor, que havia feito tanto por eles e teria feito muito mais. E o julgamento dele contra o seu povo incrédulo foi deixá-los seguir o seu próprio coração obstinado. Um dos maiores julgamentos que Deus pode trazer sobre o homem é simplesmente deixá-lo seguir com sua teimosia e sua tolice. A ideia aqui é ser deixado como um navio sem leme ou como um cavalo sem rédeas para ir aonde quiserem e fazer o que quiserem. Ele permite que os desobedientes aprendam, pelos amargos resultados da sua própria loucura, o que ele gostaria de ensiná-los pela comunhão consigo mesmo. Por isso, quando vemos homens capacitados pela riqueza e pelo poder, realizando os desejos desordenados dos seus corações, sem encontrar qualquer dificuldade no seu caminho, não devemos invejar sua felicidade. Essa prosperidade na maldade é a marca do descontentamento divino, o castigo mais pesado da desobediência, tanto em indivíduos como em comunidades. Se o povo tivesse obedecido, o Senhor teria cumprido as promessas da sua aliança e o teria abençoado com proteção e provisão. Note que quando desobedecemos ao Senhor, nós não apenas sentimos a dor da sua disciplina, como também perdemos as bênçãos que Ele tanto desejava nos dar. A conjunção se, no versículo 13, é uma palavra pequena, mas que acarreta sérias consequências. Esse salmo termina com uma nota triste, em que o Senhor lamenta a oportunidade perdida e o potencial não realizado do seu povo. Deus os teria abençoado ricamente, satisfaria os desejos do seu coração e lhes daria tudo do bom e do melhor, se eles apenas tivessem ouvido e obedecido. E no salmo de amanhã, Asaf vai descrever Deus assentado no trono, julgando os juízes do seu povo acusados de injustiça. Uma palavra de alerta para aqueles que estão em posição de autoridade. Não perca o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!